Graça e paz, queridos irmãos, vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, Pai amado, chegamos diante de Ti, Pai, clamando que o Santo Espírito venha a ministrar os nossos corações, Senhor. Tua palavra deixada nas Escrituras, Senhor, mas nós pedimos o pleno entendimento através do Espírito Santo. Vem falar conosco, vem falar o nosso coração, Santo Espírito. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Louvado seja Teu nome. Amém. Irmãos, vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 14, que diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, diga: dá lugar a este. Então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também estes te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Irmãos, nessa parábola, muitas pessoas tinham sido convidadas e algumas pessoas procuravam tomar os primeiros lugares, que era tido como os lugares de mais honra. E havia pessoas que sentavam em lugares derradeiros. E aqueles que tinham se sentado nos primeiros lugares, quem estava promovendo as bodas, o noivo, chamava esses e pedia para sentar para trás. E muitos daqueles que estavam nos lugares derradeiros chamava para frente. E o que o Senhor quer chamar a atenção de nós aqui? Que esses que estavam procurando sentar no lugar de mais honra, nos primeiros lugares, por que eles estavam fazendo isso? O que eles estavam fazendo no fundo? Eles estavam se dando honra a si mesmos. Porque se o noivo tivesse convidado eles a sentar nos primeiros lugares, ele não teria dito depois para sentar para trás. Então, eles terem tomado um lugar de mais honra, eles estavam se recomendando a si mesmos. E é isso que o Senhor está nos chamando aqui, a gente não se recomendar a si mesmo. Toma lugar derradeiro, que aí o noivo, ele mesmo, te julgando com honra, ele vai te convidar para frente. E se ele te convidar numa posição um pouco mais para frente ou mais para frente, tudo vem com honra, porque ele está te trazendo para frente. Agora, desonra é se recomendar, sentar num lugar com honra e depois, por um tempo, você vai sentar nesse lugar com honra e vai usufruir disso. Mas vai chegar um momento onde o noivo não se agradou dessa posição, disso que aconteceu, e vai te chamar para trás. E aí vai vir a desonra. Então, até mesmo com esses, né, que tomaram um lugar de mais honra no início, por um tempo a gente consegue entender que eles usufruíram, de certa forma, da honra, porque eles ficaram por um tempo sentados lá, né? Mas depois veio a desonra. E alguns tendo honra, mas tomando um lugar derradeiro, por um tempo tiveram que suportar a desonra.
Até que passou um tempo e o noivo chamou para frente. E aí foram honrados. E o Senhor está aqui nos chamando a que a gente sempre tome o lugar derradeiro. Para que quando o noivo nos vê com honra, ele, não nós nos recomendando a nós mesmos, mas o noivo nos recomendando, nos convide para frente. Isso vai vir com honra. Mas isso aqui é uma lógica invertida do mundo, irmãos. O mundo vai sempre nos conduzir para uma lógica da gente buscar os primeiros lugares. Não é assim? Buscar os lugares de mais honra diante dos homens. De mais glória, de mais, né, de exaltação de si mesmo. De aplausos de homens. Honraria de homens. É isso que o mundo vai tentar nos levar. Mas o noivo aqui é representado pelo Senhor Jesus. E é essa honra que nós temos que visar. Uma honra que por um tempo nós podemos receber desonra. A desonra é de estar no lugar derradeiro. Então o Senhor nos chama a sermos humildes, em resumo, irmãos. A aceitarmos essa cruz. De muitas vezes o Senhor nos vê com honra, mas o mundo não vê com honra. Porque nós estamos no lugar derradeiro. Mas esse é o chamado da palavra, irmãos. A palavra nos chama a isso. Vamos pegar, por exemplo, João Batista. Jesus dizia que não tinha outro maior do que ele, nascido de mulher. Só que ele mesmo dizia que ele não era digno de desatar a correia das sandálias de Jesus. Que Jesus era muito superior. Mas Jesus deu honra a João Batista, irmãos. Da forma como Jesus se dirigiu a João Batista. Ainda que João Batista não se julgasse digno disso, não se julgasse digno de batizar Jesus, mas Jesus disse não, que era para que isso acontecesse, para que ele fosse batizado por João Batista. Olha a honra de batizar o Senhor Jesus, irmãos. Esse que se julgava nem digno de desatar a correia das sandálias. Não é que ele se... Jesus, eu vou te batizar, vem aqui. Não, eu não posso te batizar, Senhor. Eu não sou digno disso. Não, mas é assim que é para ser feito. O Senhor Jesus diz para ele, em outras palavras. Então, irmãos, não nos recomendemos a nós mesmos. Antes o Senhor nos recomende. E por fé isso, irmãos. Por fé, porque a recompensa espiritual, a recompensa que o Senhor nos dá, ela não vem de uma forma visível, de uma forma... Pode muitas vezes demorar, e quem diz que ela vem nessa vida? Não estou dizendo que não pode vir, mas pode não vir nessa vida, irmãos. E o Senhor nos chama a andar em humildade, irmãos. Numa direção contrária do mundo, que diz para nós andar de com peito estufado. A gente não tem que andar com pena de si mesmo, comiseração, autocomiseração, como dizem, mas é numa humildade diante do Senhor, uma humildade em espírito, sabendo que nós não somos nada, irmãos, nada. Nós somos pó. E que nós precisamos de um Salvador, irmãos. Que a humanidade por si mesmo vai de mal a pior. Rejeitou o Cristo. Sabendo que nós, com nossos próprios meios, nós não somos nada, irmãos. Mas sim, nós
precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar perdão para o Senhor Jesus, andar nesse espírito de arrependimento, irmãos, que é algo que muitas vezes traz vergonha. Jesus está associado diante do mundo, como o mundo vê Jesus, é como um salteador. Ele foi pregado entre salteadores. E é assim que o mundo vê Jesus. E nós nos associando com Jesus, de certa forma a gente recebe isso também. Outro dia eu comentei que aquele que anda com uma Bíblia ou bota uma Bíblia em cima de uma mesa, num lugar público, as pessoas podem, quem sabe, ver ele como está trazendo o pecado. Você quer falar de pecado? Não é algo bem visto. Jesus não é alguém que é bem recebido pelo mundo, irmãos. Jesus é tido como um desordeiro, como um salteador. Não é visto com honra, irmãos. Como um carpinteiro. No entanto, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, irmãos. No entanto, tem a era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Jesus dividiu uma era. Todo o nosso calendário está organizado em torno disso. Ele, alguém visto sem honra. Vamos ver o que mais a palavra nos diz, irmãos. Em Provérbios, irmão. Provérbios 29, versículo 23. Provérbios 29, versículo 23. Que diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Não é isso, irmãos? Que nós possamos estar andando em humildade de espírito. Clamemos por isso, irmãos. Alguns têm aparência de humildade, mas não são humildes no coração. A humildade é algo do coração, irmãos. Quem sabe eu não sou, quem sabe você não é. Oremos por isso, porque o nosso coração nos engana, irmãos. Mas o Senhor nos chama a andarmos nessa humildade. De não buscar a recompensa desse mundo. Porque justamente é isso. Aqueles que procuram o primeiro lugar estão buscando a recompensa deste mundo. Vamos ver o que diz em Isaías 2:11. Isaías 2:11. Isaías capítulo 2, versículo 11, que diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O homem natural tem essa coisa da vaidade, do orgulho, que aliás começou lá na queda de Adão e Eva, Gênesis 3, quando o inimigo disse: sereis como deuses. Quem que exalta o homem, irmãos? O inimigo. Quem que enche a bolinha, infla o ego do homem? Senão o inimigo. Sereis como deuses. Jesus falou assim. Leia os evangelhos, irmãos. Leia os evangelhos. Leia as cartas de Paulo. Jesus se dirigia dessa forma, tentando dar honrarias. Daniel 10, versículo 12. Daniel 10, 12. Que diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te
perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Se humilhar diante do Senhor, irmãos. Buscar, aplicar o nosso coração a compreender o que o Senhor quer de nós, o que Ele nos deixa como revelação. Buscar o Senhor de todo o coração. E aí, Daniel, sendo esse homem, o Senhor Deus ouviu ele. E esse é o nosso chamado, irmãos. É assim que devemos andar. E eu quero trazer agora a maior prova em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, até a morte e morte de cruz, que é uma morte humilhante. Ele é Deus. Ele é Deus, Jesus é Deus. Mas ele não procurou se colocar como diz aqui, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, irmãos. Tomou a cruz, irmãos. Que é uma morte humilhante sobre si. E aí segue no versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, quem exaltou Jesus? O próprio Deus. Ele se humilhou. Não é exatamente como na parábola. Ele tomou o lugar derradeiro. E quem colocou ele no lugar supremo, irmãos? Sentado à direita de Deus? O próprio Deus. Então a gente vê como Jesus não se recomenda a si mesmo. Versículo 9, Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o próprio Deus, que é Jesus, se humilhou dessa forma, o que os irmãos acham que a gente deve fazer, irmãos? Não fica claro. E entendamos, irmãos, que o mundo nos chama para outra coisa, para se exaltar a si mesmo, irmãos. O caminho natural do homem é se recomendar a si mesmo. Pare e pense, irmãos. Se não é assim conosco, se não é assim com as pessoas à nossa volta. E por trás dessa coisa de se recomendar a si mesmo também tem outra coisa que anda, que é a bajulação, que já foi falado, já trouxe uma palavra sobre isso, como sempre a bajulação é algo associado ao inimigo. Inclusive o anticristo, conforme está em Daniel, ele há de chegar onde ele há de chegar através de bajulação e honrarias. Mas conosco não há de ser assim, irmãos. Lembra quando os discípulos estavam brigando quem sentaria ao lado de Jesus, à direita e à esquerda? E Jesus disse, não é assim não. Quem tomar o último lugar que vai ser o primeiro.
Que a gente possa buscar esse espírito de humildade, andar nessa humildade, irmãos. Porque só por fé. É um prejuízo a gente andar em humildade, irmãos. Porque a gente há de ter que abrir mão de coisas espirituais, físicas, coisas que nos beneficiam de alguma forma, decidindo, optando por tomar o derradeiro lugar. Até que passe o tempo e depois, passado o tempo, no devido tempo, o Senhor há de nos chamar. Mas isso não depende de nós. É o Senhor que nos chama. Por isso que, de novo, irmãos, eu falo, como está escrito na palavra, o Senhor não se agrada de quem se recomenda a si mesmo. Como diz a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. O Senhor não se agrada de quem se recomenda a si mesmo. Que a gente possa andar nessa direção, irmãos. Pedindo sabedoria para o Espírito Santo para saber como andar nessa humildade. De novo, humildade não é pena de si mesmo, autocomiseração. Oremos, irmãos, dobremos nosso joelho para entender o que é esse espírito de humildade. Quer entender o que é espírito de humildade, irmãos? Leia os evangelhos, você vai ver na pessoa de Jesus a humildade em pessoa. Como está escrito aqui em Filipenses, e tudo que Jesus fez foi em espírito de humildade. E mesmo quando ele exortou e repreendeu. Para nós entender. E o diabo não nos confundir do que é a humildade falsa da verdadeira. Amém, irmãos? Que assim seja, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Nos mostrando essa direção. E se nós, em alguma área da nossa vida, a gente não está andando nessa direção, que o Senhor venha estar, o Espírito Santo venha estar nos mostrando. Oremos, irmãos. Ó Senhor Deus, Espírito Santo, louvado seja teu nome, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus que veio entre nós, o Deus Emanuel, que não se recomendou a si mesmo, antes se fez como servo e assumiu a morte de cruz, uma morte humilhante, e foi exaltado acima de todos, sentado à direita, ao lado de Deus Pai. O próprio Deus o exaltou. Ele não precisou se recomendar a si mesmo. Oh Deus Santo, louvado seja, obrigado pela tua sabedoria, Senhor. Que assim seja, Senhor. Clamo a Ti, Espírito Santo, sonda o nosso coração. Mostra onde há trevas. Onde, quem sabe, não somos humildes, ou quem sabe somos até arrogantes. Para que a gente se arrependa e aprenda a andar em espírito de humildade. Não de autocomiseração ou qualquer outra coisa que seja uma falsa humildade, mas sim na verdadeira e santa humildade, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, sonda-nos. Louvado seja Teu nome, Senhor. Oro por cada um que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, que Tu venha estar com eles, Senhor, sondando seus corações. Dando a direção, Pai. Dando essa sabedoria do alto, suprema, sublime, Senhor. Clamo a Ti, Senhor, por isso. Quero interceder também por essa situação terrível, Senhor, de guerra. Esteja lá, Senhor, são tantas mortes, Pai. Pessoas que não Te conhecem, Senhor. Oh, Deus Santo, tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de todos aqueles soldados de ambos os lados lutando e morrendo, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, louvado e santificado seja Teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado na cruz.
Santo, santo, santo tu és, Senhor. Em nome, por amor a Jesus. Amém.